Ok, então, a partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada e hoje nós vamos falar sobre TRIAC. Eu estou aqui em mãos com um roteiro para a nossa aula, eu vou seguir esse roteiro e que foi extraído do material que eu vou postar depois lá na nossa equipe, tá bom? Então, a primeira coisa que é importante a gente falar sobre o TRIAC. O TRIAC, ele foi um componente desenvolvido para eliminar a necessidade da utilização de dois SCRs na configuração antiparalela quando eu quero controlar a potência para carga, só que enviando... Boa noite, Saulo. Só que enviando os dois semiciclos para carga, tá? A gente viu que o SCR ele só conduz quando polarizado diretamente. Então, se eu tiver o SCR em um circuito cuja fonte seja CA alternada, o SCR só vai conduzir durante um semiciclo, né? Porque no outro semiciclo ele fica polarizado reversamente, então ele não conduz. Se ele só conduz em um semiciclo, eu limito, então, a potência que eu posso enviar para a carga. Só posso enviar metade da potência que a fonte teria capacidade de enviar. Só posso enviar metade, porque o SCR só vai conduzir metade do semiciclo. Com a evolução da eletrônica, uma solução encontrada foi a que a gente estudou, né, quando a gente viu o SCR, que foi utilizar dois SCRs. Ao invés de utilizar um, a gente utiliza dois naquela configuração chamada antiparalela, né? Só para relembrar. Aí eu vou ter um SCR e vou ter outro SCR, tá? E eles ligados aqui, ó, no mesmo ponto aqui, ó. São dois SCRs ligados em paralelo, só que vamos dizer assim, um de cabeça para baixo, outro de cabeça para cima, vamos falar assim, né? Um ao contrário do outro, né? A polarização, agora falando de uma forma mais técnica, né? Um ao contrário do outro no que diz respeito à polarização, a posição dos terminais de anodo e catodo, tá? Então, essa aqui foi a solução encontrada para que eu consiga enviar os dois semiciclos para carga. Por quê? Fonte de alimentação, CA. Eu estou fazendo aqui um desenho bem a grosso modo, tá? Mas aí eu tenho aqui a carga. Tenho um SCR aqui. E outro SCR em antiparalelo com esse daqui. Então, a grosso modo, que eu não estou nem me preocupando aqui com o circuito de disparo, tá? Pensando só na parte de potência. Então, ligando os dois SCR dessa maneira, eu consigo mandar os dois semiciclos da fonte de alimentação para a carga. Tá? E aí eu consigo mandar potência total para a carga se eu quiser. Lembre-se que existe uma coisa chamada controle de fase ou controle do ângulo de disparo, aonde eu ajusto o ângulo da senoide em que eu quero que o SCR comece a conduzir. Tá? E com esse ajuste aí eu mando mais ou menos potência para carga. Mas, enfim, com os dois SCRs na condição
ligação antiparalelo, eu tenho a possibilidade de mandar a potência total da fonte para a carga. Tá? O que é o triac? O triac são esses dois componentes num invólucro só. Tá? Vamos pensar dessa maneira. O triac é a junção de dois SRs ligados em antiparalelo. Isso é o triac. Tá? Então, o triac é um dispositivo que foi criado para eliminar a necessidade de se ligar dois SRs em antiparalelo para que eu consiga mandar a potência total para uma carga. O que economiza bastante, né? Porque ao invés de utilizar dois componentes, eu vou utilizar um só. Né? Então, isso aí já otimiza bastante o circuito, tá? Por isso a gente fala que o triac é um dispositivo bidirecional. O SCR é um dispositivo unidirecional. Ele só conduz em um único sentido. Ele só conduz quando está polarizado diretamente. O triac é um dispositivo bidirecional. Ele conduz nos dois sentidos. Ele conduz nos dois semiciclos da tensão de alimentação do circuito. Tá? É um dispositivo bidirecional. Sobre os terminais, né? Vamos sempre fazendo essa analogia, né? Só para ter essa ideia com o que a gente já sabe, né? O triac, ele também, assim como o SR, ele é um dispositivo de 3 terminais. Né? Lá no SR, os dispositivos são anodo, catodo e gate. O anodo é positivo, o catodo é negativo e o gate tem que receber sinal positivo para conduzir. Isso no SR. Tá? O triac, então, também tem 3 terminais. Ele também tem o terminal de gate, o terminal de controle, terminal para que ele receba um pulso para entrar em condução. Só que, ao contrário do SR, os outros 2 terminais que são os de potência, no triac eles não se chamam anodo e catodo. Tá? Primeiro, tem uma caneta mais forte aqui. Primeiro, só para mostrar a simbologia. Esse desenho que está feito aí, isso aqui é a simbologia do triac. SCR, triac. Então, observa que até na simbologia do triac, lembra realmente essa condição de 2 SRs em antiparalelo. Né? Essa é a simbologia do triac. No SR, gate. No triac, também, terminal de gate. Aqui, no SR, anodo. E catodo. No triac, só ver qualquer um aqui de baixo. Aqui no triac, ó, vou apagar aqui.
anodo 1, anodo 2. Quando esse terminal aqui está fazendo as vezes de anodo, o de cima aqui é o catodo, e vice-versa, né? Quando esse terminal aqui está fazendo as vezes de anodo, de baixo aqui é o catodo. Porque, na verdade, ora, pensando, né, pensando no triac como sendo dois SRs na configuração antiparalela, então, ora, um SR que vai estar conduzindo, ora é o outro. Então, na hora que for esse que estiver conduzindo, aqui é anodo e aqui é catodo. Na hora que for esse que estiver conduzindo, aqui é catodo e aqui é anodo. Agora, então, essas são a nomenclatura para os terminais de potência do triac. Anodo 1, anodo 2. Existe outra também, tá? É chamado de MT1. Então, esse terminal é o anodo ou MT1. E esse terminal aqui é anodo 1 ou MT1. E esse terminal aqui de cima é o anodo 2 ou MT2. MT é do inglês. Main Terminal. Main Terminal. Terminal principal. Pensando então que esses dois terminais são os principais, são os terminais de potência, né? Por onde realmente vai circular a corrente que vai passar também pela carga. Tá? E esse terminal aqui de gate é um terminal, não é o principal, é um terminal auxiliar. Tão importante quanto, claro, né? Mas olhando nessa ótica de que chamamos desses terminais aqui de principais, né? Principal, MT1, MT2, o terminal de gate seria um terminal auxiliar, um terminal que vai receber o pulso para disparar o componente, tá? Então, símbolo do triac e a identificação dos três terminais dele. Vou colocar aqui agora, só para a gente visualizar, a curva característica. Ah, sim, faltou mencionar uma coisa bem importante sobre o triac. Vamos lá, fazendo a comparação. SR só conduz quando polarizado diretamente. Então, só conduz durante um semiciclo, pensando no SR utilizado em circuito CA. Triac conduz em qualquer sentido de polarização. Tanto faz se ele está polarizado direto ou reverso, mesmo que ele nem vai estar reverso, porque são dois SRs, né? Dois no único invólucro, né? Mas ele conduz nos dois sentidos. SR só conduz quando recebe um pulso positivo no gate. Se o SR receber um pulso negativo no gate, ele não só não conduz, como esse pulso negativo pode danificar o SR. Tá? Então, SR só conduz com pulso positivo. Triac, ele conduz tanto com pulso positivo quanto com pulso negativo no gate. Então, já fica aí claro que o triac ele é muito mais versátil que o SR, né? O SR é um componente limitado, né? Só conduz um semiciclo. Triac conduz os dois. SR só conduz quando recebe um pulso positivo. Triac, tanto faz, pode ser pulso positivo e negativo, ele conduz, se ele receber, tá? Agora sim, vou desenhar aqui a curva característica. Só um momentinho. Tá? Então, desenhei aqui a curva característica do triac. E olhando para ela,
a gente consegue perceber aí a questão da bidirecionalidade do componente. A característica mostra isso para a gente, né? Que ele realmente conduz nos dois semiciclos. Porque aqui na curva, eu tenho aqui no eixo horizontal a tensão A1 a 2, ou seja, a tensão entre os terminais A1 e A2, ou a tensão entre os terminais MT1 e MT2. É a tensão sobre o triáquio, na horizontal. E aqui na vertical, chamada aqui de IA, é a corrente que está passando pelo dispositivo. Então, observa aqui, essa região, se a gente olhar para essa região aqui, é a própria curva do SCR, não é? Se a gente lembrar da curva do SCR, é isso daqui, ó. Tá? Tensão sobre o componente positiva. A partir do momento, essa tensão não pode subir, né? Subir muito além desse valor aqui do VBO, que é a tensão de breakover, né? Que se continuar subindo, o componente entra em condução, mesmo sem que haja um pulso no gate, consequentemente, ele vai queimar, vai danificar. Mas, uma vez que ele recebe um pulso no gate, a tensão sobre o dispositivo cai, né? Porque ele passa a se comportar como uma chave fechada, então a tensão dele cai bastante, né? Chega a quase zero. Só que a corrente sobe, né? Porque ele entrou em condução. Então, essa é a própria curva do SCR. Agora, a questão é que o triac, ele conduz nos dois sentidos, né? Então, essa curva aqui está representando um sentido e essa curva aqui está representando o outro sentido, né? Nessa região aqui, ó, a tensão sobre os terminais principais do triac, ela é negativa, né? Qualquer valor que eu pegar aqui nessa região tem valor negativo, tá? Mas ele, se receber um pulso no gate, ele vai conduzir. Então, é que a corrente sobre o componente vai começar a aumentar. Tá? Então, essa é a curva característica que, por si só, já mostra a bidirecionalidade do componente. Vou apagar aqui. Então, mais algumas informações importantes a respeito do triac. Então, é sobre a questão da condução, né? As condições para que ele entre em condução. Uma condição negativa é se a tensão sobre ele ultrapassar a tensão de breakover. Tá? Essa é uma condição indesejável. Boa noite, Kelly. E a outra condição é aplicar um pulso no gate, tá? Para ele entrar em condução. Lembrando que no caso do triac pode ser pulso positivo ou negativo, tá? E uma outra informação importante também, a queda de tensão em condução é em torno de 1 a 2 volts, tá? No triac. É claro que para valores exatos, a gente sempre tem que recorrer ao datasheet do componente, tem que recorrer ao manual do equipamento, né, para saber valores exatos de tensões, correntes e outras grandezas. Mas é sempre importante, né, eu acho sempre importante a gente ter uma ideia, mesmo que não exata, mas ter uma ideia desses valores, tá? Porque se um exemplo, né, do por que é importante ter essa ideia, né? Se a gente disser assim, eu medi aqui a queda de tensão sobre o triac, né? O triac está conduzindo, tá? E eu medi aqui, deu 5 volts. E agora? É isso mesmo? Tá normal? Tá bom? Tá ruim? Tá errado? Tem algum problema? Não tem, né? Então a gente tem sempre que ter uma ideia, uma noção dos valores, das grandezas, tá? Como referência, para saber se tá bom, né? Isso aí ajuda a gente a ligar o desconfiômetro, né? Quando a gente mede valores no circuito, né? Ter valor de referência.
Então, no caso do triac, a queda de tensão dele em condução também varia aí de 1 a 2 volts, tá? Similar a do SR também. O SR é tipicamente 1,5, 1,7 dentro da faixa, né? Outra coisa importante que é bom a gente mencionar quando a gente estuda o triac, então, é a operação do dispositivo em 4 quadrantes, tá? Vou pedir mais um tempinho só para desenhar esse gráfico aqui na lousa e a gente já prossegue. Então, eu coloquei aqui nesse gráfico, na verdade são só dois eixos, né? Porque não tem nenhuma curva desenhada aí, mas isso aqui serve só para visualizar essa questão de que o triac é um dispositivo que opera em 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes, então essa questão de dizer que o triac é um dispositivo que opera em 4 quadrantes, isso aí nada mais é do que só mostrar as combinações entre ele conduzir em um sentido ou no outro e conduzir quando recebe um pulso positivo ou um negativo no gate. Para mostrar isso, os 4 quadrantes são definidos através da tensão de gate, tá? Aqui no eixo horizontal está a tensão de gate. Aqui é o centro do meu gráfico, né? Então, nessa região aqui, a tensão de gate é positiva, né? E para cá, a tensão de gate é negativa. E no eixo vertical está a tensão no terminal A2. Toda vez que a gente fala de tensão, essa tensão em um ponto, em um fio, em um cabo, em algum ponto do circuito, tem que estar em referência a alguma coisa, né? Em referência a outro terminal. Em referência a outro ponto, né? Em referência a outro cabo. Aqui no caso, é a tensão no terminal A2 em referência ou em relação ao terminal A1, tá? Só para relembrar. A2, A1. Tá? Então, tensão aqui, ó, em relação ao terminal A1. Então, se o triac opera nos dois sentidos e se ele opera quando recebe pulso positivo ou negativo no gate, dá para fazer 4 combinações aí, então. Né? Essas 4 combinações são os 4 quadrantes, são as 4 situações em que o triac opera. Primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a tensão no gate do triac é positiva. E a tensão no terminal A2 é positiva. Ele opera se a tensão no terminal A2 for positiva e receber um sinal positivo no gate? Sim, opera. Nesta região aqui, nesse quadrante, o SR opera também. Né? Se a gente lembrar lá do SR, vamos dizer agora que no eixo aqui, tá? Esse eixo aqui, VA, tensão de anodo, tá? Nesse quadrante aqui, o SR também opera. Tensão positiva no gate e a tensão no terminal, no caso aqui para o SR, eu estou chamando de VA, tensão positiva aqui, ó. Ele opera. Triac também.
No segundo quadrante, qual é a combinação? Segundo quadrante. Tensão do gate é negativa. E a tensão no terminal A2 ela é positiva. O triac opera? Sim, opera. Ele opera se receber um pulso negativo e com tensão no terminal A2 positiva em relação ao terminal A1. Aí o SR para por aqui. Aqui nesse quadrante o SR já não opera. Né? Por quê? Porque nesse quadrante aqui a tensão de gate é negativa. SR não opera se receber tensão negativa. Então, olha aí a vantagem do triac. Né? Muito mais versátil. Terceiro quadrante de operação. No terceiro quadrante, a tensão de gate é negativa. E a tensão no terminal A2, aqui no terceiro quadrante, ela é negativa também. Então, é como se eu tenho a minha fonte aqui, né? E antes estava positivo, negativo, e agora inverteu. Negativo, positivo. Ora, o triac não é um componente que opera nos dois sentidos? Então aqui no terceiro quadrante, ele também vai operar. Com tensão de gate negativa, pulso negativo, e tensão no terminal A2 negativa em relação ao terminal A1. E o SR operaria nessa região aqui? Não. Né? Não, porque a tensão de gate é negativa, o SR não opera com tensão negativa, e se a tensão nesse terminal aqui for negativa, significa que ele está reversamente polarizado. SR não trabalha reversamente polarizado. Então, SR aqui também perdeu. Né? E a última situação, a último quadrante, é quarto quadrante, aonde tensão de gate é positiva, apliquei uma tensão positiva no gate, e a tensão no terminal A2 é negativa. Né? Nesse quadrante aqui, a tensão VA2 é negativa. O triac opera. E o SR opera? Não. Embora a tensão de gate seja positiva, se aqui fosse um SCR, com tensão negativa nesse terminal aqui, ele não operaria, porque ele estaria reversamente polarizado. Então, o SCR também não opera nessa região, o triac opera. Tá? Então, essa questão dos quatro quadrantes é só para resumir essa história aí, que o triac, se o terminal A2 for positivo e o terminal A1 for negativo, né, terminal A2 positivo, se der pulso positivo no gate, ele opera. De novo, continuando com o terminal A2 positivo. Se der pulso negativo no gate, ele opera. Se inverter, agora aqui virou negativo e aqui positivo. Inverteu o semiciclo. Então, o terminal 2 agora está com tensão negativa. Se eu der um pulso positivo, o triac opera? Opera. E se eu der um pulso negativo, ele opera? Opera. É isso que é a operação dos quatro quadrantes. Versatilidade total no controle de potência com triac. Ou por que aqueles... pessoal, a minha rede caiu aqui, mas já restabeleceu. Firmeza, professor. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Você sabe chave de ventilador rotativa ou aquela chave... A rotativa, né? O botão... Aquele botão de 3 estágios não vai... Obviamente não. A chave rotativa dentro do potenciômetro, o que faz aquela variação de potência para você aumentar e diminuir a velocidade do ventilador é um triac?
na chave, na chave rotativa, geralmente, Daniel, no caso da chave rotativa é um reostato. Né? A chave rotativa, porque ela é um... Se for o modelo que eu estou pensando, ela funciona como um reostato, né? Ou seja, ela é uma resistência variável. Então, então, justamente é a variação de corrente que vai fazer o ventilador operar mais devagar ou mais rápido. No caso, não seria... Então, onde que é um exemplo de empregabilidade desse triac aí? Você pode dizer um para agora, para mim? Pensando no ventilador, tá? Os ventiladores de teto usam bastante triac. Tá? O ventilador de teto ele tem a plaquinha eletrônica dele, e ele tem ali o triac para fazer esse controle de potência. Ali, ele tem no controle um potenciômetro também, tá? Esse potenciômetro, ele seria equivalente àquele RX que a gente calculou quando a gente fez o controle de ângulo de disparo com o SCR. Então, mas o triac tem uma placa eletrônica, na placa eletrônica tem um triac em que lugar do ventilador de teto? Não, fica na placa eletrônica que fica fixada no interruptor, onde seria o lugar do interruptor. Na chave de controle tem um triac? Isso aí. Então, mas ele tá dentro do potenciômetro ou não? Não. Aí são componentes separados. Eles estão dentro da mesma placa eletrônica, tá? Tanto o potenciômetro quanto o triac normalmente fica ali dentro da mesma placa eletrônica. Tanto é que se você pegar, né, você vai ver que a plaquinha eletrônica ela fica bem grudada perto ali de onde você gira o potenciômetro, do lado de dentro, obviamente. Então o triac ele trabalha em conjunto com essa resistência variável que você falou. Entendi. Isso aí. Beleza, valeu. Beleza? Falou, Daniel. Eu acho que antes da minha conexão cair aqui momentaneamente, eu tinha terminado aqui essa questão da operação em 4 quadrantes, tá? Então, só para reprisar aí essa questão do 4 quadrantes, só para explicar essa possibilidade, essa versatilidade do triac de operar de forma bidirecional, com no semiciclo positivo ou negativo, e operar recebendo pulso positivo ou negativo de tensão no gate, tá? Essas variáveis aí dá 4 combinações, que são esses 4 quadrantes aí, as 4 possibilidades, tá? Bom, eu vou de novo pedir mais um instantinho aí, que eu vou desenhar mais um circuito aqui, e a gente já dá sequência já. Bom, a ideia em mostrar esse circuito aqui é só para a gente observar como com o triac, além de eu conseguir mandar a potência total, conseguir mandar os 2 semiciclos da tensão de alimentação para a carga, eu consigo enxugar bastante o circuito. Se vocês recordarem, acho que foi na penúltima aula sobre SR, a última eu falei sobre controle de ângulo de disparo. Na penúltima, que a gente falou sobre o SR em CA, eu mostrei um circuito para controle de potência total em carga CA, utilizando 2 SRs na configuração antiparalelo. Qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá no material para olhar de novo esse circuito, só para relembrar. Mas, se a gente puxar pela memória, a gente vai ver que esse circuito aqui faz a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa, só que olha só como fica bem mais enxuto, né? Porque antes eu precisaria de 2 SRs. Agora, tira os 2 SRs, tira os 2 componentes e coloca um só, que é o triac. E se eu tinha 2 SRs, então eu precisava também de 2 circuitos de disparo. Agora eu preciso de um só, tá? Claro que esse circuito de disparo aqui é um circuito bem simples, né? Nossa ideia aqui é
mostrar circuitos didáticos, então esse circuito aqui tá bem simplesinho, só com uma chavinha e um resistor, né? Mas só para a gente ilustrar como com o TRIAC o circuito fica bem mais enxuto, tá? E mais um tempinho que eu vou colocar mais um outro aqui agora, para a gente fazer uma análise aí. Bom, temos um circuito aqui, um exemplo de aplicação simples, só para a gente treinar um pouquinho essa questão de análise de circuitos. Aqui tem uma fonte de alimentação que vai mandar atenção para uma carga através de um TRIAC, tá? Tem um TRIAC aqui. Não enchi muito de informações de desenho não, tá? Mas... E aqui eu tenho uma chave, ó. Essa chave, ela tem 3 posições. Aqui, do jeito que ela está aqui, da forma como eu desenhei, é a posição 0. Se eu jogar ela para cá, ó, para o lado aqui do diodo, posição 1. E se eu jogar ela para cá, posição 2. Né? E além da fonte da carga do TRIAC, eu tenho também aqui, além da chave, tem um diodo e tenho um resistor aqui que vai limitar a corrente que está indo para o gate do TRIAC. Pergunta, pode responder ou pode colocar no chat aí, tá? Pergunta. Na posição 0, o que acontece com a lâmpada? Chave na posição 0. Ninguém se habilita? Não acontece nada, né? Isso aí. Não tem disparo, não acontece nada. Isso aí, não acontece nada. Na posição 1, chave está na posição 1 agora. O que acontece com a lâmpada? Ela acende? Sim, ela vai acender. Vou colocar uma... Foi o Jonathan que respondeu, né, Jonathan? Sim. Ok. Então, correto. Ela vai acender. Vou colocar uma pergunta aí em cima da sua afirmação. Ela vai acender com potência total? Lembre-se que eu tenho um TRIAC aqui, né? TRIAC, conduz nos 2 semiciclos. Oi? Ela recebe só meia onda no gate, né? Perfeito. É isso aí. Então, ela não vai acender com potência total, né? Ela vai acender com metade da potência. Ou seja, o meu TRIAC, se a chave estiver na posição 1, meu TRIAC está funcionando como se fosse um SR, né? Porque ele só vai receber pulso positivo no gate. Então, no semiciclo negativo, embora o TRIAC está pronto para conduzir no semiciclo positivo, mas ele não vai receber pulso, porque o diodo está bloqueando, né? Então, ele não vai conduzir no semiciclo negativo. Então, na posição 1, meu TRIAC funciona como SR. Perfeito a sua análise, é isso aí mesmo. E, por fim, na posição 2,
Agora sim. Agora meu triac está funcionando como triac na posição 2, né? No semiciclo positivo, ele conduz? Conduz. Que sinal que vai chegar aqui no gate? Positivo. Ele conduz? Conduz. No semiciclo negativo, negativo no terminal 2, positivo no terminal 1. Ele conduz? Sim. E no gate? Vai chegar sinal negativo. Ele conduz? Sim. Então ele vai funcionar como deve, como triac. Então, chave na posição 0, lâmpada apagada. Chave na posição 1, lâmpada vai acender com metade da potência. O diodo bloqueia a passagem do sinal negativo para o gate, o triac fica funcionando como SR. E chave na posição 2, o triac funciona como triac. A lâmpada vai acender com potência total. Estou admitindo aqui que esse resistor foi calculado para que o triac dispare bem no comecinho do semiciclo, tá? Então, admitindo isso, a lâmpada acende com potência total. Então, isso aqui é só um exemplo de aplicação, né? Que através dessa análise a gente consegue entender. É interessante, né? Para a gente verificar que absorveu aí os conceitos a respeito de triac do SCR, né? Beleza. Ô, professor. Sim. Posso fazer uma pergunta, por gentileza? Claro. Na posição 1, então na posição 1 ele só vai funcionar com um semiciclo, por isso que ele vai funcionar como SR? Isso. É isso aí. Porque o que vai acontecer, Francisco? Posição 1. Vamos imaginar aqui as duas situações. Em relação ao semiciclo, né, da tensão da rede. Semiciclo positivo. Então, esse fio é positivo, esse fio é negativo. O triac funciona nessa condição, recebendo sinal positivo no terminal 2 e negativo no terminal 1? Sim, funciona. Ele é bidirecional, né? E vamos ver que tipo de sinal que está chegando no gate dele, se é positivo ou negativo. Esse fio é positivo. A chave está na posição 1, então o sinal passa por aqui. Ele vai passar pelo diodo, tá? Porque chegando o sinal positivo no diodo, esse terminal aqui do diodo é o anodo, né? Anodo, e esse aqui embaixo é o catodo. Então está chegando o sinal positivo no anodo. O diodo fica diretamente polarizado. Então ele deixa passar esse sinal e chega o sinal positivo aqui no gate. O triac funciona quando recebe sinal positivo no gate? Sim, funciona. Então, no semiciclo positivo da tensão da rede, a lâmpada vai acender. Beleza. Agora, vamos, mantendo ainda a chave na posição 1, vamos para o semiciclo negativo. No semiciclo negativo, então agora esse fio aqui de cima fica com potencial negativo e o fio de baixo fica com potencial positivo. Bom, o triac, recebendo o sinal negativo no terminal 2 e positivo no terminal 1, ele conduz? Sim, ele tá pronto para conduzir, né? Ele é bidirecional, para ele tanto faz, então ele está pronto para conduzir. Agora, vamos ver se ele vai conduzir com a chave na posição 1? Vamos analisar que tipo de sinal que está chegando aqui no gate. Negativo, passa pela chave, e aí chega aqui no anodo do diodo. Opa, eu estou jogando sinal negativo no anodo do diodo. O anodo é um terminal positivo. Ou seja, o diodo fica polarizado reversamente. Se o diodo fica polarizado reversamente, ele não conduz. Então, ele não deixa passar esse sinal negativo para cá. Ó. Ele fica como chave aberta. Se esse sinal não passa, que sinal que está chegando no gate do triac com a chave na posição 1? Sinal nenhum. Então, embora o triac esteja pronto para conduzir no semiciclo negativo, mas com a chave na posição 1, ele não recebe sinal no gate no semiciclo negativo, porque o diodo não deixa, o diodo bloqueia. Tá? Por isso que na posição 1,
só vai chegar aqui na lâmpada o semicírculo positivo, o negativo não chega. Por isso que isso, então, quer dizer que nessa condição, chave na posição 1, o triângulo está funcionando como se fosse um SR. Ficou claro, Francisco? Positivo, professor, entendi. Ele funciona aí como uma chave aberta. Perfeito. Obrigado. Valeu. Bom, turma, é o seguinte, embora a gente tem tempo, mas o próximo assunto aqui é controle de fase, tá? Eu até poderia dar isso rapidamente, porque realmente no exemplo que a gente vai ver do controle de fase, o cálculo já é bem mais simples do que com SR, já sai bem mais direto, tá? E como a gente já viu o controle de fase com SR, é só dar uma passada. Mas em todo caso, eu não vou começar isso agora não, tá? Porque senão eu vou ter que começar esse assunto e parar para a próxima aula. Eu acho melhor dar tudo numa aula só. Então eu vou parar por aqui. Tá? Então, aí, na aula que vem, a gente dá sequência falando sobre o controle de fase e vamos falar um detalhezinho interessante sobre os ângulos de disparo que a gente viu até agora. Tá? Só vou pedir para que os senhores me aguardem só mais um pouquinho para fazer a chamada. Vou encerrar aqui a gravação e em seguida fazer a chamada. Então, na aula de hoje, estão presentes os seguintes: Alexandre, Arthur, Bruno, Daniel, o Fernando, o Francisco, Ok. o Gabriel, o Jonathan. Jonathan, obrigado pelo comentário lá no vídeo. O João, Kelly, o Laércio, o Lauro, Paulo, o Raimundo, o Renan e o Saulo. Obrigado, professor. Valeu, Saulo. Gente, então é isso aí. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela assistência e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa. Valeu, professor. Boa noite aí, bom descanso. Valeu, você também. Valeu, professor. Boa noite, cara. Valeu. Valeu aí. Boa noite, Alisson.